Olá, turma! Então estamos aqui novamente com a matéria de língua portuguesa e hoje eu irei falar sobre um tema que já vimos dentro de sala de aula. Então prepara o seu material, se acomode porque iremos começar agora. Turma, hoje eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e que abram na página 12 e na página 13. Deixe o caderno junto porque se vocês precisarem fazer alguma anotação, vocês aproveitem e já façam, tá bom? Então, hoje o tema é verbos e verbos já vimos, tá bom? Vimos o verbo no impessoal e vimos também no verbo imperativo, no modo imperativo, ok, turma? Então já vimos o verbo no modo impessoal e o verbo no modo imperativo, ok? E para aquelas pessoas que não têm o livro, eu vou estar fazendo que nem eu já fiz na outra matéria, eu vou tirar foto e colocar no slide. E assim que eu for explicando, a pessoa também pode estar dando pause, dando zoom, anotando. É força de vontade, é você querer, aluno, porque você é muito mais, tá bom? Então, eu conto com vocês, com a ajuda dos responsáveis, para que hoje a gente tenha mais uma aula de revisão. E eu tenho certeza que vocês já sabem, tá bom? Então, fica comigo que a partir de agora iremos ver os slides. Então, turma, para relembrar vocês, tá aqui a definição do que é o verbo. O verbo é aquela palavra que indica a ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Tipo, por exemplo, aqui nesse vermelho, nessa parte de cima, o verbo ele indica uma ação. Fazer, ter ou respeitar são um exemplo de alguns verbos. Então, praticamente quase todas as frases terão ou um ou mais verbos. Ok, turma? Então, turma, para continuar, vemos aqui nesse quadro azul que temos duas das primeiras normas do texto, que está logo no início do livro. Então, nesse quadro azul, podemos ver duas frases e que os verbos estão no modo infinitivo, tá bom? Então, eu vou ler os dois. O primeiro é ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega de trabalhos e atividades. O outro é dedicar-se conscientemente aos estudos e fazer os deveres de casa determinado pelos professores. Então, turma, podemos perceber aqui que o modo infinitivo ele é caracterizado por sempre terminar com a letra R. Então, ó, se termina com a letra R, dedicar-se, dedicar termina com a letra R. Fazer termina com a letra R, então os verbos no infinitivo eles estarão sempre acompanhados do R. E outra questão é que eles não apresentarão o sujeito, tá bom? Então a gente precisa analisar bastante a frase para saber de quem é a ordem, a ação que esse verbo ele pede, ok? Então, logo abaixo temos duas perguntas. Então, quem deve cumprir essas normas? Então podemos perceber ao perguntar que ele não direciona a uma pessoa. Ele está falando de modo que todos os alunos possam fazer isso, né? É porque tem indício no texto, conforme a gente já explicou dentro de sala de aula, que, por exemplo, ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega das atividades. Para quem a gente estaria falando? Para os alunos entregarem essas atividades, porque isso faz parte da educação deles, ok? A outra pergunta seria, como você sabe disso? Porque o próprio texto, a própria frase, ela meio que arremete a essas questões. Por mais que não tenha uma pessoa certa, mas o verbo ele indica, conforme seus complementos, para quem essas atividades, esse verbo está direcionado, ok? Então, turma, aqui já vemos o outro quadro que mostra outras comparações. Por exemplo, aqui a frase ela foi reformulada em acrescentando o sujeito. Eu vou estar lendo as duas frases para vocês. O aluno deve ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega dos trabalhos e atividades. E a outra frase é: o aluno deve dedicar-se conscientemente aos estudos e fazer os deveres de casa determinados pelos professores. Então aqui já acrescenta um sujeito na frase e faz com que o verbo ele esteja direcionado a esse aluno.
ok? Então ele deixa de ser impessoal para ter um sujeito. Logo embaixo podemos ver duas perguntas. Então, qual a diferença entre essas frases do quadro 12 e as do quadro 1? A diferença é que existe um sujeito, existe uma direção para quem essa palavra, essa frase está direcionada. Já no quadro azul não temos essa indicação e podemos concluir que é para todos. E agora eu deixo para vocês responderem aí a número D. Nas frases do quadro 2 está escrito o sujeito que deve cumprir as normas. Então, qual é o sujeito aí, turma? Turma, então, podemos ver agora nesse outro quadro duas situações. Uma que está em laranja e a outra que está em azul, né? Em roxo. Então, podemos ver aqui que existe uma diferença nas seguintes frases da primeira linha: ser pontual sempre, e a outra é seja pontual sempre. Embaixo podemos ver a frase fazer silêncio na biblioteca e a outra é faça silêncio na biblioteca. Temos três perguntas aí. O que aconteceu com o verbo em cada quadro? Então, podemos perceber que no laranja o verbo ele está no impessoal, no infinitivo. Por quê, turma? Porque eu já expliquei para vocês que o verbo, quando ele estiver com o final em R, ele não estará conjugado e ele estará no infinitivo. Porém, do outro lado, já vemos o outro modo, que é o modo imperativo. Então, turma, o modo imperativo é aquele que vai dar uma ordem, né? Então, seja, faça. Então, isso ele estará dando uma ordem. Já na letra B, ao mudar o verbo, o sentido da frase muda. Então, turma, o verbo ele é característico porque ele não muda a essência dele. Então, no laranja, por exemplo, no primeiro ele fala ser pontual. Já no outro, ele quer que você seja pontual. Ele permanece o verbo e então ele é desta forma, sendo que ele não alterará o sentido da frase, ok? E a letra C é a seguinte pergunta: em cada quadro em que frase, a primeira ou a segunda, o verbo não deixa dúvida de que a regra deve ser cumprida. É verdade ou não? Claro que é verdade, turma. Porque ele quer que essa ordem ela seja executada, entendeu? Dá para perceber na leitura. Então aqui veremos o conceito do modo imperativo. Então, o modo imperativo ele é usado para expressar uma ordem, um comando, uma instrução, pedido, convite. Exemplos, por exemplo, seja pontual, faça silêncio, estude muito, pegue o livro em cima da mesa, lave as louças, jogue Free Fire. Esses exemplos, ok, turma? Esses são alguns dos exemplos que o modo imperativo ele comporta, ok? Eu ainda lembro até hoje o aluno que me mandou pegar aquela revista que estava em cima do nosso armário. Então eu lembro até hoje que eu usei esse exemplo para mostrar para vocês o que é o modo imperativo. Turma, então na letra D ele pede para que você escolha 5 normas do texto e reescreva-as usando o verbo no imperativo. Tudo bem? Então é daquelas normas que eu vou colocar aí no grupo para que todos possam ver e fazer essa atividade. Então ele pede que você escolha 5 normas do texto e reescreva-as usando o verbo no modo imperativo. Já fizemos essa atividade, mas podem fazer de novo. E a próxima atividade que eu vou deixar para vocês é essa, a da página 13. Vemos que aqui existe um texto de azul e aqui ele faz 4 perguntas. Eu quero que vocês leiam esse texto e respondam essas 4 perguntas. Então, a letra A ele fala o seguinte: quem detesta atrasar-se? Explique como você sabe disso. Letra B, Carmen vai à escola sozinha? Explique como você sabe disso. Letra C, qual verbo indica uma ordem? E letra D, quais verbos indicam ações que ainda vão acontecer no futuro?
Então essa é a atividade que eu vou estar corrigindo agora com vocês. É uma atividade de fixação de conhecimento. Então se esforcem, porque é bem fácil, eu conto com vocês. Essa foi a aula de hoje, falando sobre os verbos, né? Sobre o verbo no modo imperativo e no modo imperativo, né? E no modo impessoal, tá vendo? Então, gente, qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim que eu irei responder. Eu estava lembrando que no modo imperativo eu até falei para um aluno me mandar fazer alguma coisa. E até hoje eu lembro que eu tive que pegar uma revista em cima do armário. Vou deixar essa lembrança para vocês. Então fala para mim, quem foi que me mandou pegar aquela revista em cima do armário para explicar sobre a questão do modo imperativo, tá bom? Então, gente, conto com vocês, aprendam e prestem atenção. Se tiver dúvida, volta ao vídeo, assiste de novo, porque as informações vão estar todas lá, ok? Então, turma, até mais e muito obrigado!